Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. É mais um momento que o pastor Carlos tem para nós estarmos louvando, engrandecendo, magnificando o nome do nosso Deus, Ele que vive e reina para tudo sempre, amém? Muito bom nós estarmos aqui para falar um pouquinho da fé evangélica, né? Eu quero contigo estar orando nessa manhã. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Teu Espírito Santo esteja nos protegendo, guardando, livrando do mal, fazendo com que nós cresçamos na Tua graça, no Teu conhecimento, que sejamos uma bênção nas Tuas mãos. Opera, Deus, maravilhosamente para conosco. Olha, ó Deus, escudo nosso, fortaleza nossa, contempla o rosto, ó Pai, dos Teus ungidos. Porque nós necessitamos do Senhor, precisamos das Tuas mãos potentes e queremos, ó Pai, sentir, Senhor Deus, a Tua presença. Assim, Senhor Deus de Israel, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor esteja conosco durante todo esse dia, conforme o Senhor já foi durante a noite, ó Pai, durante os dias anteriores, e que o Senhor esteja, Senhor, nos fortalecendo, abrindo portas, Senhor Deus, fazendo com que sejamos uma bênção nas Tuas mãos. Então, Senhor Deus, cuida, Senhor Deus, nós pedimos encarecidamente da nossa família, Senhor Deus, do nosso ir, do nosso vir, ó Pai, que o Senhor esteja, Senhor Deus, fazendo com que nós estejamos, ó Pai, prestando atenção, Senhor Deus, na Tua palavra, Senhor Deus, nos Teus mandamentos, em tudo aquilo que o Senhor tem para conosco. Aviva, Senhor Deus, Israel, Senhor Deus, dá, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, força, Senhor Deus, coragem, Senhor Deus, para que possam, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, estar combatendo todo o mal. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma, Senhor Deus, também as famílias, ó Pai, os cônjuges, ó Pai, toma a criança, Senhor Deus, o adolescente, o adulto, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, toma um ancião, uma anciã, Senhor Deus, aquele que se encontra desfavorecido, ó Pai, esteja estendendo as Tuas mãos, Senhor Deus, com o pão de cada dia, Senhor Deus, com as remunerações necessárias, Senhor Deus, para que possam, Pai, em nome de Jesus Cristo, romper com as barreiras. Ajuda também aqueles que estão doentes, ó Pai, hospitalizados, ó Pai, aqueles que estão, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nos leitos hospitalares, ó Pai, no coma, na UTI, Senhor Deus, ó Deus de Israel, no CTI, que o Senhor esteja, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, com as Tuas mãos poderosas, trazendo milagre, cura, Senhor Deus, sobrenatural do Senhor. Assim, Senhor Deus, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. A paz do Senhor Jesus, aqueles amados irmãos que nos acompanham pelas lives também, que Deus esteja aí falando aos vossos corações e que Deus esteja aí trazendo sobre você as suas mãos potentes, as mãos do Senhor estejam sobre ti e que o Senhor esteja operando de uma forma assim abundante, de uma forma transbordante, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, a programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Amém? Glórias a Deus. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador, também responsável por esse trabalho. Nós temos os cultos aqui na Travessa Souza Andrade, sempre às terças-feiras, sextas-feiras e aos domingos, às 19 horas. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa, você será muito bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Um abração aí, José Val, que prazer estar vendo você aí, que bênção, né? Que Deus esteja abençoando aí a sua família, a sua casa, abençoando todos os amados irmãos também que estão nos acompanhando aí em outras plataformas. Que Deus esteja aí abençoando, derramando a sua graça, da sua unção, do seu sobrenatural. É muito bom nós estarmos aqui nesta manhã para louvar, para engrandecer, para magnificar o nome do Senhor. Nós vamos estar lendo hoje Mateus capítulo 9, Levítico 3 e 4 e Provérbios 20. Nós estamos aí na leitura da Bíblia durante esse ano de 2024 e Deus tem aí acrescentado conhecimento e a graça do Senhor tem aí cada vez mais sobrevindo sobre nós em nome de Jesus. Amém? Então, nós vamos até Mateus capítulo 9. Quero te convidar à leitura da palavra do Senhor. Diz assim: entrando no barco, passou para o outro lado,
e chegou à cidade. E eis que trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus corações, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil, dizer: perdoados te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Glórias a Deus. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Jesus, aleluia, glórias a Deus. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuam nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Glórias a Deus. Versículo 15, disse-lhe Jesus: podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante a remendo rompe a roupa, e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deitam-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegaram um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher, que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhe: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E logo que o povo foi posto para fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo o país. E partindo Jesus dali,
seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: credes vós que eu posso fazer isto? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai, que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda a terra. E levantando-se eles, retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso, aleluia, ou melhor dizendo aqui, expulsou o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal viu em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre os povos. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero te convidar para nós estarmos indo até o livro de Levítico. Aleluia! Também faremos leitura aqui no livro de Levítico 3 e 4. Amém? Capítulo 3 e 4 de Levítico. Glórias a Deus. E se a sua oferta for sacrifício pacífico, se a oferecer de gado, macho ou fêmea, a oferecerá sem defeito diante do Senhor. E para a sua mão sobre a cabeça, e porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e a degolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, o sacerdote, aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Depois oferecerá do sacrifício pacífico a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura, e ambos os rins e a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos e o redenho que está sobre o fígado com os rins tirará. E os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar em cima do holocausto que estará sobre a lenha, que está no fogo. A oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de gado miúdo, sacrifício, aleluia, pacífico ao Senhor, seja macho ou fêmea, sem defeito, o oferecerá. Se oferecer um sacrifício por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e a degolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão aspergirão o seu sangue sobre o altar em redor. Então, do sacrifício pacífico oferecerá ao Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará do espinhaço, e a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura, como também ambos os rins, e a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e ao redenho que está sobre o fígado, com os rins tirá-lo-á.
E os sacerdotes queimará isso sobre o altar. Alimento é da oferta queimada ao Senhor. Mas se a oferta for uma cabra, perante o Senhor a oferecerá, e porá a sua mão sobre a sua cabeça, e a degolará diante da tenda da congregação, e os filhos de Arão aspergirão o seu sangue sobre o altar em redor. E depois oferecerá dela a sua oferta, por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura, como também ambos os rins e a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos e o redenho que está sobre o fígado com os rins, tirá-lo-ás, e o sacerdote o queimará sobre o altar. Alimento é a oferta queimada de cheiro suave, toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações, nenhuma gordura nem sangue algum comerão. Glórias a Deus. Palavra do Senhor. Maravilhoso é o Senhor que tudo pode fazer. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando uma alma pecar por ignorância contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que não se deve fazer, e proceder contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá ao Senhor pelo seu pecado que cometeu um novilho sem defeito por expiação do pecado. E trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará o sangue do novilho e o trará à tenda da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu do santuário. Também o sacerdote porá daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático perante o Senhor que está na tenda da congregação, e todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação, e tirará toda a gordura do novilho, da expiação da gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura, e os 2 rins e a gordura que está sobre eles, que está junto aos lombos, e o redenho de sobre o fígado, com os rins tirá-los-á, como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a sua cabeça e as suas pernas, e as suas entranhas e o seu esterco, enfim, o novilho todo levará fora do arraial, a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha, onde se lança a cinza que queimará. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e o erro for oculto aos olhos do povo, e se fizerem contra alguns dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, e forem culpados, e quando o pecado que cometerem for conhecido entre a congregação, oferecerá um novilho por expiação do pecado, e o trará diante da tenda da congregação, e os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungirá, trará do sangue do novilho a tenda da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue, e o aspergirá sobre ele 7 vezes perante o Senhor diante do véu. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar,
que está perante a face do Senhor, na tenda da congregação, e todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação, e tirar dele toda a gordura, e queimá-la-á sobre o altar, e fará a este novilho como se fez ao novilho da expiação. Assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará propiciação, e lhe será perdoado o pecado. Depois levará o novilho fora do arraial, e o queimará como queimou o primeiro novilho. É a expiação do pecado da congregação. Quando um príncipe pecar, e por ignorância proceder contra algum dos mandamentos do Senhor seu Deus, naquilo que não se deve fazer, e assim for culpado, ou se o pecado que cometeu for notificado, então trará pela sua oferta um bode tirado das cabras, macho sem defeito, e porá a sua mão sobre a cabeça do bode, e o degolará no lugar onde se degola o holocausto perante a face do Senhor. Expiação do pecado é. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então o restante do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote, por ele fará expiação do seu pecado, e lhe será perdoado. E se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, e assim for culpado, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta uma cabra sem defeito, pelo seu pecado que cometeu, e porá sua mão sobre a sua cabeça, a cabeça da oferta da expiação do pecado, e a degolará no lugar do holocausto. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do seu sangue e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o restante do seu sangue derramará à base do altar, e tirará toda a gordura como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor, e o sacerdote fará expiação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado. Mas se pela oferta trouxer uma cordeira para expiação do pecado sem defeito, trará, e porá sua mão sobre a sua cabeça, a cabeça da oferta da expiação do pecado, e a degolará por oferta pelo pecado, no lugar onde se degola o holocausto. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação do pecado e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o restante do seu sangue derramará sobre a base do altar, e tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por ele fará expiação dos seus pecados que cometeu, e ele será perdoado. Amém? A paz do Senhor Jesus, também a minha amada irmã Marina Salles Andrade. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Um bom dia e um bom final de semana. Amém? Glórias a Deus. JK também seja bem-vindo. Carnelli, né? Também seja bem-vinda. Deus esteja abençoando a todos os nossos amados irmãs e irmãs aí. Que Deus esteja protegendo, dando aí um dia maravilhoso a todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar vocês também para nós irmos até o livro de Provérbios. Parece que é Provérbios mesmo. Vamos até lá. Isso mesmo, Provérbios. Vamos estar lendo Provérbios. E Deus esteja aí conosco nessa caminhada, falando comigo, contigo, que nós possamos aí proceder segundo a vontade do Senhor. Provérbios capítulo 20. Glórias a Deus. O vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçadora,
e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Como o rugido do leão é o terror do rei, o que provoca a ira peca contra a sua própria alma. Honroso é para um homem desviar-se das questões, mas se todo tolo é intrometido, o preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega, mas nada receberá. Como as águas profundas é o conselho no coração do homem, mas um homem de inteligência o trará para fora. A multidão dos homens apregoa a sua própria bondade, porém um homem fidedigno, quem o achará? O justo anda na sua sinceridade. Glórias a Deus. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Assentando-se o reino no juízo, aleluia, assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Dois pesos diferentes e duas espécies de medida são abominação ao Senhor, tanto um como o outro. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura e reta. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Nada vale, dirá o comprador, mas indo-se, então se gabará. Há ouro em abundância de rumbis, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa. Ficando alguém por fiador de um estranho, tome-se-lhe-á a roupa, e por penhor aquele que se obriga pela mulher estranha. Suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de cascalho. Cada pensamento se confirma com conselho, e com bons conselhos se faz a guerra. O que anda tagarelando revela o segredo. Não tem intromentas com o que lisonjeia com seus lábios. O que amaldiçoa o seu pai ou sua mãe, apegar-se-á a suas lâmpadas em negras trevas. A herança que no princípio é adquirida às pressas, no fim será abençoada. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera no Senhor e Ele te livrará. Pesos diferentes são abominações ao Senhor, e balança enganosa não é boa. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Laço é para um homem apropriar-se do que é santo, e só refletir depois de feitos os seus votos. O rei sábio dispersa os ímpios e faz passar sobre eles a roda. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Benignidade e verdade guarda ao Senhor, e com benignidade sustém ele o seu trono.
A glória do jovem é a sua força, e a beleza dos velhos são as suas cãs. Os vergões das feridas são purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Amém? Glórias a Deus. Pai santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã, pela leitura da Tua palavra. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, os Teus filhos neste sábado, ó Pai, abrindo os caminhos, sarando, Senhor Deus, a sua terra, Senhor Deus, e trazendo conhecimento, Senhor Deus, aos faltos de entendimento. Que o Senhor esteja esclarecendo, Senhor Deus, a Tua palavra através do Teu Espírito Santo, ó Pai, os Teus filhos e filhas. Que nós possamos, ó Pai, crescer, Senhor Deus, na Tua graça, no Teu conhecimento. Visita, guarda e protege. Nós te pedimos, ó Pai, a Tua proteção, Senhor Deus, a Tua visitação encarecidamente. Faz de nós, ó Pai, instrumentos nas Tuas mãos, ó Pai, a cada dia, a cada instante, para que possamos, ó Pai, cumprir, Senhor Deus, todos os Teus desígnios. Assim, Senhor Deus, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Que Deus abençoe aos meus amados irmãos e irmãs, que tenham todos aí um dia abençoadíssimo na presença do nosso Senhor, Deus de Israel. Amém? Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém, amém e amém. Amém? Abração aí do pastor Carlos, aos meus amados irmãos, e até amanhã, se Deus quiser, quando nós estaremos na parte da manhã, trazendo aí o tabernáculo do Deus Altíssimo, também a escola dominical, e à noite nós temos o culto de ceia do Senhor. Amém? Deus abençoe e fica na paz.